Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente separou esse episódio com muito carinho, pensando não só em trazer informações importantes, mas também em explicar tudo de um jeito leve, claro e fácil de entender. Então já fica com a gente até o final, porque além de aprender bastante, vocês também vão perceber como esse tema ainda se conecta com a nossa realidade de hoje. Oi, pessoal! Hoje trouxemos um tema muito importante. Vamos falar sobre como era a educação no Brasil Império. Eu sou a Tacília. Eu sou a Crisliene. Bora entender como tudo isso começou? O Brasil Império aconteceu entre os anos de 1822 a 1889, começando com a independência. Nesse período, o país ainda estava se estruturando politicamente, economicamente e socialmente. E a educação fazia parte desse processo de organização do país, mas ainda era muito limitada e desorganizada. Não existia um sistema de ensino estruturado como a gente conhece hoje, com regras bem definidas, formação adequada de professores e acesso garantido. Naquela época, estudar era um privilégio de poucos, e em muitas regiões simplesmente não existiam escolas, o que dificultava ainda mais o acesso ao conhecimento. Em 1827 foi criada uma lei que determinava a criação das chamadas escolas de primeiras letras. Essas escolas ensinavam leitura, escrita, cálculos básicos e princípios religiosos. Mas o problema é que faltavam muitos recursos, prédios adequados e também professores qualificados. Muitos professores não tinham formação específica e ensinavam de forma bem tradicional, com memorização e repetição. Além disso, o ensino era bastante influenciado pela Igreja Católica, que tinha um papel muito forte na sociedade naquele período. A educação não se limitava apenas ao aprendizado de leitura, escrita e cálculo, mas também incluía ensinamentos religiosos e valores morais. Isso fazia com que o ensino tivesse um caráter mais disciplinador, voltado para formar comportamentos considerados adequados para aquela época. Além disso, o ensino era influenciado pela Igreja Católica, que tinha um papel muito forte na educação, principalmente na formação moral e religiosa dos alunos. Outro ponto importante é que o ensino secundário é superior e era ainda mais restrito e voltado para a elite. A educação no Brasil Império era extremamente desigual. A maior parte da população, principalmente pessoas pobres e escravizadas, não tinham acesso algum à escola. As mulheres até podiam estudar, mas recebiam uma educação diferente voltada para o lar. Ou seja, a educação ajudava a manter a desigualdade social da época. Outro ponto importante é que, como não havia investimento suficiente por parte do governo imperial, muitas regiões ficavam completamente sem acesso à educação básica. Isso contribuía diretamente para o aumento das desigualdades sociais, já que apenas uma pequena parcela da população, geralmente as mais ricas, conseguia estudar. Enquanto isso, a maioria das pessoas permanecia sem acesso ao ensino, o que dificultava a mobilidade social. Hoje, a educação é um direito garantido por lei e muito mais acessível. Temos escolas públicas, universidades e professores formados. Também contamos com a tecnologia que ajuda muito no aprendizado. Mas mesmo assim, ainda existe desigualdade no acesso e na qualidade de ensino. Ou seja, quando a gente compara com os dias de hoje, dá para perceber que muita coisa evoluiu, principalmente em relação ao acesso à educação, que atualmente é considerado um direito de todos. Porém, mesmo com esses avanços, ainda existem desafios que têm origem nesse passado, como as desigualdades entre regiões, a diferença na qualidade do ensino e as dificuldades enfrentadas por parte da população para ter acesso a uma educação de qualidade. Então, o período do Brasil Império foi importante, porque marcou o início da organização da educação no país. E mesmo com muitos problemas, ele foi a base para o sistema educacional que temos hoje. E a entender esse passado ajuda a gente a compreender o presente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. A gente espera de verdade que esse episódio tenha ajudado vocês a entender melhor como a educação no Brasil começou,
quais foram as suas principais dificuldades e como ela foi evoluindo ao longo do tempo. E mais do que isso, que tenha feito vocês refletirem sobre a importância da educação na construção de uma sociedade mais justa. Tchau!